15,2, a gente já está com 34, vai aumentando. Tem vários rostos conhecidos, muitos clientes, muita gente também que são dos nossos networks pessoais. Aí eu acho que o Alexandre e o Renato devem ter divulgado na rede. Eu mostrei Sim. também para o Zé Alcorta, que é um parceiro, amigo, e eu desejo que a gente tenha aqui primeiramente, eu desejo que todos estejam seguros em casa. Isso é uma vantagem dos eventos online, todos ficam na zona de conforto, não precisa ninguém se deslocar e a gente pode desligar e daqui a pouco, quando sai de um evento, vai para um outro. Eu acabei de reunir toda a equipe, a gente está com... toda quarta-feira, às 14h, a gente fala com a equipe inteira no Zoom. E é um momento importante também de união. Eu nunca tive isso nos últimos 10 anos, tanta interação com a equipe. Isso é uma coisa nova. Então, tem algumas pessoas aqui do escritório que estão entrando, por exemplo, o Kaique acabou de entrar, a gente acabou de conversar, atualiza um pouco, fala um pouco, a gente tem um ritual ali que está funcionando bem. E o que eu percebo é que vocês, Alexandre e Renato, também têm feito bastante isso com o nosso amigo em comum, que é o Bernardo. Não sei se ele está entrando. Sim, o Bernardo tem participado. Bom, pessoal, 15h04, prazer ter vocês aqui. Já somos 39 na sala, ainda tem gente entrando. Eu vou admitindo as pessoas. Eu vou pedir para todos deixarem o microfone no silencioso, interagirem de preferência com tem uma ferramenta aqui no Zoom que você pode interagir pelo chat ou você pode levantar a mão. A voz, geralmente, nesse caso, atrapalha um pouco para conseguir ouvir todo mundo, então eu acabo tentando fazer uma curadoria aqui via chat. Às vezes eu abro aqui uma enquete, provavelmente isso é dinâmico também, mas funciona bem também, as pessoas, a gente sente um pouco o termômetro de quem está presente. O evento deve durar até 15h55, 16 horas, está sendo gravado, vai para as nossas redes, vai ser divulgado depois. A gente agora está com 43 e o pessoal entrando. Vocês são populares, Alexandre, Renato. E é um prazer ter vocês aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nesse primeiro módulo, que tem mais ou menos 15 minutos, eu vou pedir para vocês darem um tom, falarem um pouco, não só do momento que a gente está vivendo e do momento que a gente tem pela frente, certamente a gente vai interagir sobre isso, mas eu queria endereçar mais a pergunta para vocês dois, da onde que vocês trouxeram essa semente que vocês fizeram crescer e germinar com tanto vigor aí nos últimos anos, olha, o Bernardo está entrando, qual que é o background que vocês tiveram, se sempre foram empreendedores, hoje vocês são empreendedores puro sangue, num país que não é para amadores, num segmento que tem muitos amadores, e vocês são exemplo de empreendedores de sucesso, num segmento altamente competitivo, com muita tensão, muito estresse, que vocês encararam e abraçaram. É um prazer ter vocês aqui. Passo a palavra para vocês. Aí eu acho que o ideal seria vocês fazerem isso em ping-pong. É a primeira vez que eu também faço isso com 2 convidados. Mas não tinha como só convidar o Renato ou só o Alexandre. Vocês, a Shift está intrínseca, né, no DNA de nós dois. Eu vou deixar o Renato iniciar, que é o mais velho, né, de preferência para os mais velhos, para ele falar um pouquinho da história dele, o background dele, né, como ele começou nesse mercado e tal, e depois eu falo um pouquinho de mim e a gente vai para a Shift. Legal. Boa tarde, pessoal. Oscar, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Estamos sempre à disposição aí para bater esse papo. O Alexandre, primeiro de tudo, começou com uma brincadeira, porque o mais velho é ele, está bem nítido, né? Mas eu comecei no mercado em 98, na antiga American Lloyd. Foi uma grande agência, né? Que depois foi comprada pela BTI, virou BTI Brasil, enfim. Trabalhei lá durante alguns anos, na verdade 3 anos. Depois fui trabalhar na Landauto, né?
na verdade, primeiro Landauto, depois se transformou em Via Landauto, onde fiquei lá por mais alguns anos, 10 anos, de 2001 até 2011, quando iniciamos a Shift em 2011, né? Eu sou formado em turismo, com ênfase em eventos. Trabalhei uma parte da minha carreira, no início da carreira, na área operacional, mas depois boa parte da minha carreira foi na área comercial, né? Prospecção de clientes, manutenção, estratégia de vendas, onde hoje eu atuo um pouco mais na Shift, né? A Shift foi uma ideia minha e do Alê. Acho que quase tudo a gente sempre dividiu, desde o início da empresa, e até hoje é assim. Como o Oscar falou no começo, né? Empreendedor puro sangue, a gente começou ali na raça. Enfim, estou falando um pouquinho de mim, é isso. Vou deixar o Alê falar, depois a gente segue aí para falar da Shift. Bom, boa tarde a todos. Estou vendo aqui alguns rostos familiares, né, pessoal de mercado e muitos colaboradores da Shift aqui marcando presença, prestigiando a gente. Obrigado, boa tarde a todo mundo. Eu comecei em 92. Na verdade, meu pai foi do turismo, né, mais de 30 anos, e teve operadora, agência. Eu comecei com ele lá na emissão, no diretório de hotéis, aquela coisa toda, até que ele teve um sócio que tinha a parte de locação de veículos. Eu fui trabalhar com 17 anos na locadora de veículos, e aí começou minha carreira no transporte. De lá para cá, nunca mais saí do mercado, né? Então, eu acabei, depois de um tempo, em 97, indo trabalhar na Via Landauto, que é a empresa que eu mais fiquei tempo, né? Então, como o Renato falou, começou como Landauto, era uma locadora de veículos regional, com um pouco de serviço executivo. Depois acabou virando uma empresa de transportes, né, na mudança de marca para Via Landauto, e a gente teve aí a oportunidade, junto com outros colaboradores lá, de formar um time vencedor e montar essa parte de transporte terrestre de passageiros, atendendo em todo o Brasil e mais 100 países, né? Eu sou formado em marketing, estou terminando agora a gestão de eventos, gestão financeira. Atualmente faço parte do conselho diretor da Lagev, faço parte do conselho fiscal da Ablovex, que é uma associação de veículos de transporte de passageiros. Estou assumindo agora a diretoria administrativa financeira da Anfev, que é uma nova associação que está surgindo, que deve iniciar em mais 20 dias, que é uma associação de fornecedores de eventos, né? Esse é um trabalho que a gente tem feito conjunto aí com um outro grupo forte, visando a melhoria, né, dos nossos parceiros. Inclusive, vão ter muitas empresas de transportes que estão já aderindo a essa nova associação também. Como o Renato disse, também tenho viés em marketing e vendas a vida inteira, né? Tive a oportunidade de fazer carreira na Via Landauto, saí de lá como diretor de vendas e marketing, para empreender junto com o Renato na Shift, né? Nós começamos em julho de 2011 em 5 pessoas, sem muito investimento, sem capital, mas com muita vontade de dar certo, né? E com muito contato, né? Afinal de contas, a gente já vinha há anos fazendo isso no mercado. O Renato sempre teve mais focado, a gente se complementava, né? Os dois eram na área de vendas. O Renato estava mais focado em TMCs, clientes finais, mas com viés mais de atendimento, consultores e tal, e eu ficava mais na parte gerencial, diretoria, e aí entrando também em algumas associações, enfim. E com isso a gente conseguiu fazer um time muito bom, que a gente tinha uma área de entrada desde do básico, do piso até a presidência da maioria dos clientes que a gente atendia, grandes TMCs, hotéis, empresas finais. E acho que isso foi fundamental para que a gente abrisse a Shift em 2011 e em menos de 2 anos assumisse a liderança do transporte eventual do país. E hoje a gente é líder de mercado, aí, segundo, inclusive, a Abracorp, por exemplo, né, que é uma das entidades que mede isso aí junto às TMCs. Acho que vou passar um pouco a bola para o Renato. Legal complementar, não? Quando você entrou nessa parte de crescimento, né? 5 pessoas em 2011, eu acho que no final do ano de 2011 mesmo, já éramos em quase 30 pessoas. Depois, ano a ano, a gente foi quase que dobrando de tamanho.
Alguns anos foram super atípicos, né? Ano de Olimpíadas, ano de Copa do Mundo, né? A empresa deu uma crescida de acordo com o movimento. Aqui no Brasil, o movimento nessa época foi muito grande, né? Muitos eventos, muitos atendimentos, operações muito grandes, né? Super estruturadas. E depois viemos na crise, né? Depois de 2014, entramos numa crise, 2015, 2016. Então, a empresa sempre foi fazendo essa ginástica empresarial, né? Crescendo, encolhendo quando necessário, né? Não sei se todo mundo sabe, claro, tem alguns funcionários aqui, mas a Shift trabalha com toda a parte de transporte executivo, né? Desde carros executivos, minivans, vans, carros blindados, micro-ônibus, ônibus, fazendo aí todo um atendimento executivo, não só em São Paulo, né? A Shift atende em todo o Brasil e, como o Alexandre falou no começo, em mais 100 países. Então, os departamentos também foram crescendo, né? Atendimento exclusivo aos hotéis hoje, nós atendemos várias bandeiras 5 estrelas, né? Ou como o Four Seasons, por exemplo, que como um hotel 6 estrelas. Então, de lá para cá, a gente sempre foi nessa mudança, né? Crescimento, departamento novo, estrutura, contratação, aumento de frota, sistemas, né? Desde o início a gente teve o nome, no DNA já é uma empresa de transporte com um nome que remete à tecnologia, né? Esse nome Shift, então viemos com sistemas de rastreamento, sistema de reservas online, acompanhamento, um CRM desde o início integrado em toda a parte da operação, né? Do início ao final da operação, até a cobrança. Então, isso foi dando uma musculatura, uma estrutura, e como o Oscar falou no começo, a gente acredita que hoje a Shift é referência, né, no mercado, e a Abracorp, desde que solta os relatórios, se não me engano, relatório de transporte, de 4 ou 5 anos para cá, a Shift está na liderança, né? Então, isso para a gente é muito bacana, a gente fica muito orgulhoso. Quer direcionar alguma... Pode falar, Lê. Eu vou fazer um complemento aí, depois o Oscar pode estar provocando alguma coisa a mais. Mas o que também talvez tenha nos diferenciado e colocado a gente num patamar de liderança, além de evidentemente ter um time vencedor, investir em sistemas, tal, foi investir em frota. Hoje a maioria dos nossos concorrentes não tem frota ou tem muito pouco frota, né? E terceirizam muito. E a Shift é conhecida pelos carros, os ônibus pretos que rodam São Paulo e tudo mais. Então, esse marketing ambulante, esse outdoor ambulante, né, que a gente tem, isso também nos ajuda a posicionar o cliente quando quer comprar um evento lá, ele fala, eu quero o ônibus preto, eu quero aquele ônibus bonito, etc. e tal. Então, isso virou marca registrada, né? O cliente sabe que ele está trabalhando com uma empresa que pouco terceiriza, né? Então, isso é um grande diferencial. Isso traz mais segurança, mais credibilidade. E, enfim, uma das coisas que a gente falou no começo, né? O Oscar falou para a gente de fator determinante, né? O que eu até anotei aqui. Por que vocês acham que vocês cresceram, né? Acho que é uma somatória de alguns fatores, né? Claro, o nosso conhecimento do mercado, a nossa vontade de trabalhar, a nossa vontade de sobreviver, porque o Brasil não é para amadores, né? Isso foi dito logo no início. Então, você tem, e ainda para nós dois, que éramos com uma veia comercial, com uma veia de marketing, é difícil depois que você vira empresário, né? Você tem que ter uma visão macro da organização, né? Não é só ser bom no que você já fazia ou atender bem. Então, você tem uma série de outras questões, desde a questão financeira, como o Alexandre comentou, ele está fazendo, né, terminando um curso de financeiro para agregar isso na empresa. Então, você, como profissional, tem que ir se moldando, tem que ir se conhecendo, se desenvolvendo, né, para poder dar conta e ajudar cada vez mais a empresa. Legal. Deixa eu começar aqui. Eu queria só me situar. Eu abri aqui vocês devem estar vendo aí na tela do Zoom. Eu queria só, também para ajudar a gente aqui na nossa conversa, entender qual que é o perfil do nosso público aqui hoje. Se vocês puderem só votar, dou um minutinho aqui para o pessoal votar.
geralmente é um público bastante heterogêneo. A gente tem muitos clientes da Mobility, tanto operacional como também o pessoal de estratégia, mas também eu imagino que a gente também teve público aí da Shift, só para a gente conseguir localizar. Eu já estou com 62% que votaram, só mais um pouquinho, por favor. Muito equilibrado aqui o que eu estou vendo na minha frente. Tem de tudo um pouco. Se vocês puderem ainda me ajudar, já estão 70%, 72%, pronto. Eu já vou abrir aqui o resultado. Então, dos 75% que votaram, super equilibrado. Até vou pedir para a Paula, que deve estar participando aqui, para fazer um registro disso. Então, a gente tem diretoria, fundador, mas tem 10% de tecnologia, bastante gente do comercial, mas não dá para dizer que o público é determinante aqui. E ainda tem mais uma última perguntinha, que é aquela pergunta clássica que todo mundo está fazendo. Eu já estou até enjoando um pouco dessa pergunta, que quando que vai retomar? Todo mundo está nessa ansiedade, tanto é que o pessoal está querendo ir para a rua. Até acho interessante os camelôs querem ir para a rua se não tem muito da onde consumir. Mas eu acompanho o mercado aí da quarentena de várias perspectivas, acompanho do lado alemão, do lado brasileiro, são realidades completamente diferentes, mas todos fazem essa pergunta hoje. A pressão é muito grande para saber quando que os negócios retomam, porque é uma ansiedade, uma angústia enorme. Tem aqui um chat aqui do Gunther falando: meu negócio continua como antes. Também falei com um fundador de uma empresa que não tinha funcionário nenhum. Ele falou: até agora não demiti ninguém. Mas eu acho que... mas ok, então eu já estou com 71% dos participantes aqui votando. Olha, Alexandre e Renato, a gente está com 65 pessoas na sala, muito bom. Que legal. E eu vou fechar aqui a pesquisa, a gente está com 71%. Tô curioso. Então, o último trimestre, isso é ótimo, 60%. Espero que vocês tenham razão e que os 4% que votaram em final de 2021, a CVC fala em retomada, de fato, né? O Skift também tem uma visão um pouco mais pessimista com isso. Eu compartilho dessa visão mais pessimista de que a gente não vai ter mais o padrão de normalidade de faturamento como era antes. Então, pelo menos não em 2021. Eu acho que isso vai demorar bastante. Essa depressão vai ficar nos livros de história. E é o que eu recomendo para os meus filhos fazerem regularmente, acompanhar esse track record para a vida, porque eu espero que a próxima seja só daqui a 100 anos. Mas, mas aqui, voltando aqui, então, obrigado pela participação. Eu espero que realmente a gente tenha uma retomada, principalmente eu desejo isso para vocês, que dependem muito de movimentação. Eu tenho um amigo que é o Otto Baumgart, que compartilha da visão e ele naturalmente com o Expo Center Norte, tem todo o interesse de que os eventos retomem o quanto antes. Ele está tomando todos os cuidados, tem uma visão até bastante otimista com relação à retomada aí já até no final desse semestre, assim, junho, julho, ele já vê alguma retomada. Eu espero que sim. Espero que isso reflita também números aí para vocês. Mas eu queria voltar um pouco da onde vocês falarem um pouquinho de números, né? Vocês saíram da Landauto e antes da Landauto, eu vou colocar o antes como outras experiências, porque Landauto talvez foi um caso de sucesso. Infelizmente não existe mais a empresa. Vocês na realidade incorporaram o bom que tinha na Landauto, vocês levaram para a Shift, certo? E quando que foi isso? Quando que foi a ruptura com a Landauto? E como é que começou? Com quantos carros? E como é que está hoje, pré-Covid? É que eu falo, você fala? Pode falar. A gente decidiu que iríamos abrir a Shift em final de 2010.
porque a Landauto passava por uma transição, troca de gestão, um vice-presidente novo, estava muito difícil de conciliar a cultura, estava bem puxado para a gente, então, naquele momento, a gente decidiu que tínhamos que tentar empreender. Então, em junho de 2011, nós pedimos demissão, e em julho, 30 dias depois, a gente abriu a Shift, né? Carros, começamos com 0 veículos. Eu acredito que depois de, agora ao certo eu não sei te dizer, mas talvez uns 6 meses ou 4 meses depois, a gente comprou 2 primeiros carros, 2 sedãs, 2 Corollas. E de lá para cá a gente tem enfiado mais a cara. A gente teve um sócio no início, e a gente pode dizer que foi um sócio investidor, que era o Mário Maia, que veio do mercado de transporte, já está há mais de 30 anos no mercado do Rio de Janeiro, e frotista médio com veículos grandes, né? Sempre ônibus, micro-ônibus e tal. Então, ele vinha com essa cultura de que, tipo, não tem que terceirizar, tem que comprar carro. E a gente foi nessa pegada com ele e começamos a comprar os primeiros micros, primeiras vans, primeiros ônibus, ainda sob a gestão dele. Ele era responsável por frota. A questão é que depois de menos de 2 anos que ele ficou com a gente, estava muito puxado entre essa ponte aérea Rio-São Paulo para ele toda semana em São Paulo e tal. Ele falou, vamos comprar minha parte que eu estou indo embora. Aí tive mais um desafio que era aprender a gerir frota, né? Comprar carro, vender carro, manutenção, gestão. Então, tivemos esse grande desafio aí. Hoje a gente bate uma média de 100 veículos aí entre compra, venda, troca de frota e tal, mas 100 veículos que rodam praticamente dentro da cidade de São Paulo, né? Um número bastante grande. Deixa eu te complementar, Lê. Uma particularidade do mercado de transporte para eventos, empresas que atuam, não vou dizer muito grandes, mas com um volume considerável, são empresas de transporte, de planejamento em transporte, mas não possuem veículos. É uma coisa que acontece até com uma certa frequência. Então, quando o Oscar coloca no começo que é um mercado muito competitivo, ele de fato mas acaba ficando até uma coisa estranha, né? Uma concorrência desleal, porque a Shift hoje, por exemplo, com 100 carros na frota, toda uma estrutura, né? Quase 10 anos de mercado, às vezes concorre com empresas muito pequenas que não têm veículos, né? Que não possuem carros e terceirizam 100% da operação. A Shift também terceiriza uma parte, mas hoje, dentro de São Paulo, quase 100% dos atendimentos são feitos com veículos próprios, e isso é um grande diferencial. Outra coisa que o mercado tem ainda é que o mercado de transporte é bem segmentado. Normalmente, quem trabalha com carro executivo só trabalha com carro executivo, quem trabalha com van só tem van, quem trabalha com ônibus, às vezes tem ônibus e micro, né? As empresas até têm esses 2 tipos de carro, e você segmentar te facilita a manutenção, é um tipo de pneu, é um tipo de troca de óleo, de revisão, manutenção, né? Uma série de coisas. E nós, como temos uma frota mista, né? Temos todos os tipos de carro, é mais um desafio, como o Alexandre colocou, porém uma facilidade para o cliente, também encontra numa empresa só qualquer tipo de carro, né? Isso é bem legal. Então, só para entender, vocês começaram com 0 carros, né, com bastante vontade. Eu presenciei esses momentos da saída e do anúncio da marca. Foi muito feliz a escolha da cor, porque eu achei a cor parecida com a minha, então, da Mobility. Da Mobility, né? Isso realmente, e a gente tem o prazer também de trabalhar com vocês há muitos anos. A gente também teve uma experiência aí pré-Copa, que a gente trabalhou e trocou bastante figurinha com relação a essa questão do mercado. Na época eu fiz um levantamento de parceiros que poderiam trabalhar com a Savoia, isso já tem 8 anos, e vi de perto o nível de qualidade, o nível de informalidade que existe no Brasil adentro. Então, entregar qualidade, pontualidade,
todos os valores que vocês levam através de uma rede de parceiros aí dentro do Brasil e no mundo, foi realmente um desafio. Talvez esse seja o maior desafio, né? De montar uma rede para que os clientes consigam sempre a pontualidade, e isso em Maceió ou no interior do Mato Grosso, onde vocês naturalmente precisam contar com muita tecnologia e pessoas que estejam dispostas a colaborar com vocês, porque um serviço que não dá certo, isso acaba gerando todo um prejuízo aí para um negócio. É muito intenso em mão de obra, muito intenso em capital, né? É um negócio realmente um desafio. Mas hoje, pré-Covid, vocês falaram que começaram com 0 carros. Com quantos funcionários vocês estavam e quantos carros vocês tinham na frota? Vocês podem abrir esses números? Podemos, sim. Você quer falar, Renato? Não, nós estávamos um pouco antes do Covid, né? Na verdade, a gente tem os funcionários diretos e indiretos, né? Tem uma equipe de campo aí que trabalha, nem sempre com a gente, né? Mas juntando esse time todo, mais ou menos 100 funcionários na equipe. E você diz assim, agora no início do Covid, né? Algumas mudanças. Só fazer uma correção, claro. No nosso último DRE, se eu não me engano, estava batendo 160 pessoas. Mas isso, como eu falei, equipe externa, a gente faz uma conta com todos os profissionais envolvidos, né? Então, a gente deu uma reduzida internamente com a equipe de atendimento, operação, pensando, o nosso pensamento antes era de 2 meses de retomada, né? Talvez isso vai se alongar um pouquinho, né? A gente vem acompanhando semana a semana também, uma notícia nova, cada hora, né? O pico muda, agora vai ser daqui 2 semanas, depois daqui 2 semanas, fecham as vias, depois voltam as vias, foram abertas novamente, se a gente falar de São Paulo, né? Enfim, mas eu acredito também no último trimestre, tá? Eu acompanho de perto a nossa parceria com os hotéis, nesse relacionamento comercial que a gente tem com os principais resorts, aí, espaços de eventos no Brasil, e estava hoje de manhã dando uma olhada num relatório até de cotações, e que os clientes andam cotando nos hotéis, né? E eu tenho percebido que é de setembro para frente, as cotações. Isso não significa que os eventos vão confirmar, mas assim, nós temos eventos de 300, de 500, de 1.000 pessoas sendo cotados para setembro, para outubro, para novembro, para dezembro. E em julho, a gente acabou discutindo, né, até outras lives, aí, outros bate-papos que eu participei, julho era uma incógnita, porque o pessoal pensou que muitos eventos que foram cancelados agora passariam para julho, que julho é um período mais fraco, por férias escolares, né, resorts estão sempre cheios, tem muita hóspede de lazer, os hotéis também não se dedicam tanto assim para as convenções em julho, mas eu não tenho visto isso acontecer, não. Isso que a gente imaginava. Agora, nesse momento está tendo negócio? Acontece em alguns eventos? Muito pouco, tá? O ministro da Saúde fala corretamente que o Brasil é um país continental, que você não consegue tratar cada região de forma igual. Então, naturalmente, se a gente fala da Mantiqueira, é um ecossistema, se fala do Mato Grosso, porque o Brasil que ainda dá certo e que provavelmente vai dar certo, eu espero que o turismo seja esse Brasil que dê certo no futuro. Eu espero, sinceramente, que a participação do PIB brasileiro, que hoje é 3, é ínfima e é vergonhosa. Eu espero que essa fique aí reservada ainda para a próxima década. Mas a indústria do agro, ela está crescendo muito. Então, o Brasil que está dando certo é justamente esse do agronegócio. E esse também movimenta não só pessoas e cargas, carga, mas também muitas pessoas que estão circulando. Então, vocês acompanham eventos no Brasil, esse Brasil do agro, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, tal? Existe alguma coisa ou está parado? Está parado, posso até... a gente acompanha dia a dia, né?
nós chegávamos a fazer, Oscar, em torno de 500, 600 atendimentos diários, né? Isso, estamos falando de 500 veículos rodando, pode ser um carro executivo, pode ser uma van, pode ser um ônibus, enfim. Mas, normalmente, aí a nossa média mensal, 8 mil veículos rodando. Hoje, estão rodando 2, 3 carros por dia, né? Então, é praticamente zero. Algumas coisas emergenciais, assim, plantões de agências ligando, alguém está no aeroporto, chegou desprevenido, precisa viajar, enfim, é mais coisa emergencial. Mas, para a gente, 5 serviços por dia, para quem fazia 500, 600, é praticamente E aí zero, uma né? curiosidade, esses poucos serviços que estão acontecendo, o que está acontecendo? Máscara, higienização? Porque isso é uma pergunta que foi feita aqui. Como é que é a questão da Sim, lida com a higiene? Posso a gente responder, até pode porque sim. a gente criou um protocolo de segurança e o que a gente está fazendo? A gente está biosanitizando os veículos que estão sendo utilizados. Não fizemos a frota toda porque a frota está parada, né? Separou meia dúzia de veículos que estão trabalhando, estamos preparando esses carros com biosanitização, ou seja, uma película que protege durante 30 dias com contato com qualquer tipo de vírus, bactéria. A gente está instalando um escudo de proteção, o pessoal até está brincando no mercado de transporte chamando de Covid Shield Protection, como se fosse uma divisória de limusine transparente de acrílico, que acaba preservando os passageiros com relação ao motorista, né? Estamos também determinando a quantidade de assentos a serem utilizados por modelo de veículo, né? Então, a gente libera a bancada que pode ser utilizada e a que não pode ser utilizada, ela está sinalizada de uma forma para não ser ocupada, para que isso também, né, diminua o contato, a proximidade. E estamos higienizando esses veículos a cada serviço, né? A gente já fazia isso anteriormente, o carro era lavado e higienizado internamente a cada serviço, mas agora com álcool 70, com algumas precauções a mais. Os motoristas já estavam com máscara e de 2 semanas para cá nós autorizamos a ceder máscara para os passageiros também. Tem passageiro que vem, mas tem passageiro que não vem. Então, a gente está concedendo também, em caráter de cortesia, as máscaras descartáveis para os passageiros, além do álcool gel em todos os veículos. É isso. Agora, considerando que o Trump provavelmente não tem razão, que a vacina não saia esse ano, considerando que o Bill Gates tem a razão, que a vacina só saia no final do ano que vem. Isso vai ser o nosso... A palavra já acabou de nascer, já ficou gasta, esse new normal, né? Ou seja, você vai se acostumar a fazer isso todo dia nos eventos que vão acontecer no futuro. Isso naturalmente vai ter um custo, né? Sim. Ticket médio vai subir, porque se você tem uma ocupação de 46, 50 assentos dentro de um ônibus e você vai poder colocar 15 ou 20, não sei qual que é a razão que você tem que seguir, esse é um grande desafio. Acho que vocês ainda nem chegaram lá, né? Mas vocês já devem ter algum exercício com relação a alguma simulação. Como é que é isso? Tem vários exercícios, né, Oscar? Primeiro, que se realmente não tiver vacina, dificilmente vai ter evento grande, com, sei lá, evento de pelo menos 50, 100 pessoas, nem é evento grande, é evento pequeno. Dificilmente isso vai ocorrer. E com isso, obviamente, vai ter muito menos transporte, né? E esse é o primeiro grande desafio. Aí você fala que aumenta o ticket médio para o cliente, para a gente aumenta, para fazer uma biosanitização no carro, é R$500 no ônibus, por exemplo, dura 30 dias. Então, quer dizer, tem um custo, máscara, tem um custo, álcool gel, tem um custo, né? Então, o nosso custo operacional aumentou, mas a nossa tarifa de venda não teve nenhum tipo de acréscimo nesse momento, muito pelo contrário. A gente estima que com o mercado enfraquecido, com tanto player tendo oferta, que vai diminuir o valor. Ou seja, vai ser muito difícil manter uma operação saudável com um custo operacional mais alto, né? E com tarifas mais baixas. Renato, a gente, como eu falei nisso, a gente se complementa em muitas coisas, mas nesse tema Covid a gente está um pouco assim discordando, né? Opa, Eu então acho... quero ouvir o outro lado, então.
Tem um negócio legal para falar com o Renato aí. O Renato estava com uma expectativa de junho, já tá tudo voltando ao normal. Inicialmente ia vir uma demanda represada, agora ele começou a dizer que vem uma demanda, agora ele já está dizendo que já é mais junho, já é agosto. Enfim, eu sou mais pessimista, talvez realista, conservador, não sei. Eu acho que esse ano é um ano perdido para a gente, lamentavelmente. O que a gente discorda, né? Mas o que todo mundo, quer dizer, o que ninguém sabe a realidade, né? O Bill Gates fala, o Trump fala, o Bolsonaro fala, o ministro fala, enfim, um vírus novo, né? Ninguém tem certeza. Não se sabe nem se a pessoa que já pegou está imune novamente ou não. Acharam, né, pessoas na Coreia que pegaram novamente. Então, como eu falei, a gente vai pensando semana a semana, né? Tendo uma ideia semana a semana. De fato, achei que seriam 2 meses mais pesados, abril e maio, mas eu acredito que no primeiro semestre vai ser praticamente zero mesmo. O ano em si é um ano perdido, mas aí estamos falando de uma questão macro, né? Mas se a gente falar de negócios, né, pequenos ou não, seria o segundo semestre mesmo. Pelo menos a volta de um corporativo, né? A gente também faz um atendimento corporativo e o atendimento eventos. Então, um transfer pequeno, eventos até 50 pessoas, evento até 100 pessoas, que isso, aos poucos, acho que os protocolos vão sendo criados, né? Protocolos de segurança, então o cliente já se sente um pouquinho mais confortável, poxa, a companhia aérea está fazendo isso, a empresa de transporte está fazendo isso, o hotel está fazendo isso, o buffet vai ser dessa maneira, tal, enfim, tenho conversado com alguns parceiros da hotelaria, também os hotéis aí criando os seus protocolos, né? Então isso pode dar uma segurança para o mercado um pouquinho maior, ou uma falsa segurança, mas aos pouquinhos a gente vai retomando isso. Não digo nem na vacina, né? Mas pelo menos se for encontrado um remédio eficaz, um remédio que tem um efeito, né, bom, já seria uma questão muito melhor, a gente já enxergaria a situação diferente. Agora, obrigado. Na realidade, vocês não estão tão distantes um do outro. Talvez só um está um pouco mais realista otimista, o outro realista pessimista. Agora, é claro que dentro de um contexto de planejamento 2020, como vocês estavam, todo mundo começa o ano muito esperançoso. 2020 anos para a gente, para a Mobility específica, eram 20 anos de Mobility. A gente ia fazer uma grande festa. Essa grande festa foi cancelada 30 dias antes do evento e ia acontecer dia 2 de abril. Ou seja, agora não tem nem 8 semanas que a gente não levava tão a sério e agora a gente está, né, nessa montanha russa. Agora, naturalmente, são muitas notícias ruins, muitos motivos para a gente ficar deprimido. Agora, existem também upsides, poucos. Naturalmente, para cada 10 downsides, tem 1 ou 2 upsides. Um deles é que as pessoas vão evitar, mesmo nos eventos massificados, e vão provocar eventos mais elitizados, provavelmente, ou menores. E também vão preferir usar, ao invés do avião, usar um transporte individual. Ao invés de usar um ônibus, usar uma van. E ao invés de usar uma van, usar um carro. Então, isso também são upsides que eu queria que vocês comentassem um pouco, mas é muito difícil de prever, eu concordo. E dentro desses upsides, quem que vão ser os primeiros? Aqueles que vocês têm certeza que não cancelam o evento? É a indústria farmacêutica? São os médicos que gostam de se encontrar? Quais que são aqueles que vocês acham que esses não saem do mercado? Posso falar, Ale? O Ale está no mudo. Desculpa, eu vou deixar isso para o Renato. Eu enxergo a indústria farmacêutica, como você mencionou, Oscar, talvez o grande motor aí de eventos, né? Pelo que a gente vive hoje. Acredito que 50% do volume, 60% também não. Esse número não é um número claro, né? A gente não tem nenhuma pesquisa, eu não tenho conhecimento, mas eu acredito que pelo menos metade do volume de eventos são de laboratórios, né?
E eu acho que isso não vai parar. Você tem congressos médicos que não precisam também, como você falou, eventos grandes, podem dividir em eventos regionais, eventos menores, né? Algumas especialidades você tem que estar presencialmente, né? Você tem que viver. E o que a gente sempre vinha falando de uns anos para cá era uma experiência diferente, né? Dar uma experiência diferente para o seu cliente, dar uma experiência para ele participar de um evento, coisas que se faz dentro dos eventos, que não adianta o evento ser virtual, ser um Zoom, como a gente está fazendo, é muito legal, mas isso também, daqui a pouco, né? Poxa, como prender a atenção de um médico horas na frente de um computador? Então, a indústria farmacêutica, as ações, se a gente olhar as ações das empresas farmacêuticas, todas subiram, né? Inclusive nessas últimas semanas. Então, eu acredito que a Pharma vai continuar num formato diferente, que eu também ainda não sei qual é. Esse modelo não está definido, mas vai continuar. Lançamento de produto, algumas coisas, ainda você tem que trazer o cliente pessoalmente. E como você falou no início, estamos falando de um país continental, né? Talvez presencialmente vai se fazer em algumas cidades, em alguns estados, em outros estados a conduta vai ser diferente. E acredito que as empresas também ainda não sabem como isso vai acontecer, né? O departamento de marketing deve estar se conversando, e aí pesquisas, estratégias, o que a gente tem para lançar esse ano, vamos lançar esse ano ou o ano que vem, vamos manter esse ano, então de que maneira? Em São Paulo não faz evento, no Rio não faz evento, mas em Porto Alegre faz o evento. Então, acho que isso ainda não está claro nem para a gente, nem para o próprio mercado. Mas tem um outro upside que talvez vocês não sintam tão à vontade de falar, que é a concorrência. Eu acho que muitos pequenos negócios estão desaparecendo do mapa, né? Simplesmente porque não conseguem se manter. E o Alexandre falou, vai aumentar a concorrência, tem muita gente no famoso desespero, mas quem que vai ter todo esse cuidado de higiene que vocês estão tendo, todos esses protocolos de higiene? Se vocês estão falando aí de atender, por exemplo, a Sanofi, que é uma das grandes ganhadoras aí com relação ao Covid, e Pfizer, todos esses laboratórios, eles não vão colocar em risco os clientes ou médicos ou pessoas dentro de uma van desconhecida. Então, eu acho que é importante isso. Daí deve ter algum label, já existe algum label de Covid-free? Alguma certificação nisso? Não existe um label. E eu vou ser muito sincero, talvez aqui alguns não gostem do que eu vou falar, eu sou polêmico normalmente, né? Se os clientes levarem em consideração, tiverem os mesmos princípios que eles têm para a contratação de fornecedor atualmente, ou seja, onde ele não quer saber de onde vem o carro, se tem seguro, quantos anos o carro tem, quanta quilometragem, se o motorista é registrado, se não é, se tem manutenção. Se for nesses mesmos critérios que hoje os clientes adotam para a contratação de transporte, no Covid vai ser igual. E assim, não vai ter garantia nenhuma de que o carro é descontaminado. Tá? A gente concorre hoje com empresas, vamos falar assim, um transfer, sei lá, X, aeroporto X aí, R$150, sei lá, em média. Tem empresa que passa 70. Aí você vai ver, é um Corolla também. O nosso Corolla é 2020. O Corolla que está lá é 2014. Entendeu? Está com 600 mil quilômetros, tem um kit gás no porta-mala, não tem seguro para o passageiro, não tem manutenção, não tem plano de manutenção. Se acontece um acidente, eu tenho um plano de manutenção para mostrar que o carro foi feito em tal dia, tal peça, tal hora, né? O concorrente não tem seguro, não tem plano de manutenção, o motorista não é treinado, não é capacitado, e a gente concorre por igual com esse tipo de empresa. E assim, hoje a pessoa perde o emprego, ou ele vira Uber, ou ele vira empresário de transporte, ele compra um carro e está dirigindo para ele próprio. Então, eu entendo que se as empresas não mudarem a forma de olhar para os fornecedores, a forma de contratar esses fornecedores com um pouco mais de critério, eles vão ter sérios problemas com relação ao Covid, porque quase ninguém está investindo nisso. Mas eu estou ouvindo um certo ceticismo. Você está achando que isso provavelmente vai cair no esquecimento e não vão ligar tanto. É isso. E é engraçado, eu talvez seja idealista nesse sentido, porque eu acho que a gente está falando de vida. Por mais que não seja percebível que você tenha um motorista com
ou dentro de um carro que esteja sem segurança, um motorista que não tenha os qualificados. Só que no momento que você está falando agora de higiene e essa questão, o medo é latente. A gente tem um inimigo invisível. Oscar, qual que é a diferença de você não estar com um carro higienizado contra o Covid e você está com um carro com pneu careca na chuva? Nenhuma. Então, é isso que eu estou dizendo. É exatamente mas isso. A diferença, Lê... Se o cliente não está preocupado se um carro está em condições de uso, não faz nenhum tipo de vistoria na garagem, não olha o carro que está contratando, não olha a empresa que está contratando financeiramente, você acha que vão ter cuidado com o Covid? Talvez porque o Covid está em proporções muito maiores agora, está em alta, etc. e tal. Mas eu acredito que em 1, 2 meses está contratando, está começando a girar, ninguém vai ligar para isso. Como o Alexandre falou, que a gente diverge às vezes, eu tenho visto um movimento de uns anos para cá. Isso não acontecia, se a gente fala desde o início, né? Falamos aqui de 15, 20 anos atrás, de Landau, falamos até de outras empresas. As organizações, as companhias, antes para fechar um acordo corporativo, né, com a empresa de transporte, não visitava a empresa de transporte. Você mandava lá o teu folder, o teu preço, o teu site, contava a tua história, os teus serviços, gostou, ok. E como eu falei no início, até tem empresas de transporte que nem carro tem. Então, assim, você garantir esse final, essa qualidade final era difícil, né? E de uns anos para cá, isso tem aumentado. Vamos jogar num número assim, de 1.500 clientes que a gente tem ativos na carteira, 15, 20 visitam o escritório. Estamos falando de um universo muito pequeno. Chegam lá e dão uma olhada no carro, vê se tem um pátio, cadê o motorista, essa empresa existe, não existe. E estamos falando da Shift, que só atende pessoas jurídicas, multinacionais, né? Farmas, montadoras, bancos e por aí vai. Então, claro, o Alexandre, quando ele coloca que vai cair no esquecimento, até concordaria com ele, mas como está na onda agora, isso agora é um problema. Pode ser que daqui a 1 ano acharam a vacina, tem um remédio, não vão se preocupar mais com isso, tá? A gente falar de higiene, né? E é uma coisa preocupante. Eu tenho algumas perguntas aqui no chat que eu estava deixando aqui para esse momento. Ale e Renato, boa tarde. Isso é a Lucila. Qual que é a sua previsão quanto ao tamanho do mercado de eventos corporativos pós-Covid? Menos eventos, mais qualitativos? Qual será o propósito? E sua opinião sobre os eventos massivos, exemplificando, por exemplo, o religioso? Vocês podem comentar um pouco? Não sei se a gente vai divergir. Não, o mercado, a gente sabe, o mercado vai encolher, né? Eu acho que vai encolher bem. Primeiro momento, né? Como a gente falou, por enquanto, semana a semana, analisando hoje, acho que o mercado vai encolher bastante. Proporcionalmente, chutômetro, viu, Lucila? Eu acho que talvez aí 60%, eu diria. Que o mercado, na verdade, vai encolher 40%. Então, talvez pela metade, vão ser... Ela falou um pouquinho de religioso, né? Que são os mais massificados, ou eventos em geral massificados. Grandes eventos eu não acredito que vão acontecer, não, viu? Que eles vão acontecer, talvez menores, num formato diferente, né? Mas, por exemplo, Fórmula 1, como é que acontece? Fórmula 1 é o maior evento de São Paulo, certo? Hoje estamos falando de Fórmula 1 e Parada Gay, né? Os 2 maiores eventos aqui em São Paulo. Eu acho que não acontece. Ou acontece sem público, e também não sei qual o sentido, né? Fazer para televisão. Aí também estamos falando de eventos específicos. A Parada Gay, acredito que não acontece, né? Mas talvez jogo de futebol, talvez sem torcida. Mas evento corporativo, que é onde a Shift atua. Acho que os grandes feiras, né? Feiras, talvez feiras com número X de pessoas, número X de pessoas por stand. Mas isso também estamos falando lá para frente, né? No momento agora, eu acho que nada acontece. Você diverge aí na opinião, Alexandre? Não, eu acho que estamos alinhados, mas assim, eu acho que tem um new normal aí, né? Uma oportunidade, talvez um upside, como você disse. A gente já tem presenciado alguns eventos híbridos acontecendo, né? A gente teve uma reunião num hotel esses dias
esse dia não, na segunda-feira, hoje é quarta? Segunda-feira. E nós fomos no teatro lá, com capacidade de 550 pessoas, onde eles estão planejando, tem 4 saídas, estão planejando de uma forma que você tenha lá os 2 metros de distância para cada pessoa sentada, de comportar 150 pessoas nesse auditório, dentro disso com 4 saídas diferentes, ou 30 e poucas pessoas aí saindo em locais diferentes, e aí eles pedindo para que a gente também bolasse alguma coisa com relação ao transporte, né? Esse protocolo de segurança, tal, para que a gente também pudesse buscar essas pessoas com segurança, né? Então eu acho que isso já vai começar a acontecer. E aí tem uma transmissão simultânea disso aí para quem não foi, para esse público maior que não pôde comparecer, que de repente é de fora ou isso ou aquilo, né? Exemplo disso são essas lives sertanejas aí. Teve um que bateu 3,5 milhões de views, né? Se esse cara fosse lá para o Maracanã fazer um evento, por exemplo, quantas pessoas iam estar presentes? 150 mil, 200 mil pessoas? Ele conseguiu alcançar 3,5 milhões. E aí saiu uma pesquisa justamente sobre esse evento, dizendo quantos por cento do público estaria disposto a pagar um valor X, para poder assistir isso através da live em casa. E aí deu que 30% das pessoas pagariam. Claro. Então, assim, achamos um novo negócio, porque se você não consegue colocar o máximo num evento de 150 mil, consigo bater 3,5 milhões. Se você considerar que 1 milhão quer pagar para assistir em casa, agora, né? falando eu acho que Covid é um acelerador de novos negócios, né? Se a gente olhar para o lado positivo, a minha empresa nasceu no meio de uma crise. Eu estava praticamente desempregado, eu representava a Sixt, e de um dia para o outro a Sixt falou que não se interessava mais pelo mercado brasileiro e me largou a ver navios. Eu tive que, em 30 dias, inventar o negócio. Então, eu agradeço a crise. Agora, de uma certa forma, agradeço também a esse momento, tirando a angústia de não saber o que vem pela frente, mas é também um momento de novos negócios, né? Novas oportunidades. Vocês já estavam investindo aí, R1, aquela Lab 42, vocês já estão se diversificando. Pode contar um pouco sobre isso? Podemos. Na verdade, a 40... não, essa não. Na verdade, a 42 Labs, ela nasceu de acordo com uma necessidade, uma demanda das empresas do Grupo R1 e da Shift com relação à tecnologia. Nós temos um viés muito forte de tecnologia, nós temos um sócio que é responsável por toda a tecnologia da Shift. A gente fala tecnologia, a gente fala de infraestrutura e também de sistemas, né? E é complexo. A gente tem o CRM, tem BI, tem rastreamento, sistema de rastreamentos, compra online, uma série de coisas, e tudo desenvolvido em casa, nada fora, né? Então, a R1, assim, também tem uma demanda grande, e em cima disso a gente resolveu que, na época, montaríamos a 42 Labs para que essa empresa pudesse adquirir toda a parte de tecnologia de todas as empresas do grupo e ficar no terceirizado. Nós terceirizaríamos para nós mesmos, uma espécie de verticalização para 2 grupos de negócios, né? E a gente começou assim, depois a gente perdeu um pouco o foco, tirou um pouco o pé, não era o que seria bacana para a gente. Depois a gente acabou voltando, investindo um pouco mais de energia e de dinheiro, mas focado já num mercado totalmente diferente. Então, a 42 hoje dá suporte para a gente, não da forma que a gente queria, isso realmente ficou um pouco para trás, mas numa série de outras situações, por exemplo, eventos virtuais, feira virtual. Hoje a gente consegue entregar uma feira, por exemplo, eu quero fazer uma feira como o Salão do Automóvel, por exemplo, lá no São Paulo Expo. A gente consegue desenhar o pavilhão inteiro, todos os estandes, interagir com 3D, né? Com realidade aumentada, né? Então você entra no pavilhão, você vê todos os patrocínios, você entra no stand, você abre o carro, liga o carro, vê as luzes, quer dizer, você consegue com a realidade aumentada ver tudo, né? Então a gente já tem esse produto, um produto que está sendo muito procurado agora, e temos o produto também dos eventos híbridos, que é esse exemplo que nós demos aí, que a gente foi no hotel essa semana, e a gente já fez, acho que 90 eventos híbridos desde quando começou esse negócio, há 2 meses. Já realizamos mais de 90 eventos híbridos, assim, né? Então, a gente tem um palco, uma tecnologia de TV, câmeras, tudo, streaming,
link dedicado, gerador, etc. e tal. É como se fosse um auditório mesmo, um programa de TV, onde a gente coloca o cliente lá, ele interage através de uma ferramenta como o Zoom, por exemplo. A gente tem outras, né? Mas tem lá, consegue interagir com, sei lá, 300 pessoas ao mesmo tempo e soltar isso via streaming, via YouTube, Vimeo ou qualquer Facebook, para mais 3, 4, 5 mil pessoas simultaneamente. Então... Isso está super aquecido, viu, Oscar? Estamos falando de 10, 15 orçamentos por dia que entram para evento híbrido, evento virtual, feiras virtuais. Como alguém aqui no começo, né, fez um questionamento aí no chat, falou, no meu negócio não foi atingido, né? O negócio da 42 foi atingido, mas positivamente, né? Foi atingido com uma grande demanda. Orçamento, muitas coisas entrando, mas nem o mercado sabe, né? Se é isso que vai ficar. Quer dizer, isso é um legado, né? Isso vai ficar, mas se vai ser muito, eu vai acho ser que pouco. São 3 momentos, Oscar. Eu acho que nós estamos agora, como está hoje, no evento online, 100% online. Eu acho que está começando a migrar para o híbrido e, num determinado momento, vai sair do híbrido e voltar para o presencial. Mas eu acho que vai ficar o legado do híbrido e do online. Então, a gente vai perder um pouco de mercado de eventos, porque o pessoal viu que funciona e é uma opção e é muito mais barato. Eu tenho um amigo que há muitos anos já se distanciou do hands-on, assim, ele se concentrou no estratégico, porque é mais ou menos isso que vocês também estão falando. Vocês estão tendo orçamentos para um desenho de um evento. Eu presenciei agora, estou participando de um outro movimento, a gente também teve um evento com a MCI ajudando a gente, e aí tinha 4, 5 pessoas na retaguarda, usando o Zoom, só que de uma forma muito profissional. Então, a estratégia de usar a audiência extremamente qualificada, mas com chance de dispersar muito rápida, né? A gente consegue controlar. Agora, a gente tinha 70 pessoas, agora está com 69, a pessoa se desconecta fácil, ou se conecta, né? A gente vê isso nas lives aí. A live dos sertanejos foi mais bem sucedida do que a do Paul McCartney, né? Então, porque eu acho que os brasileiros souberam fazer melhor. Mas eu acho que essa estratégia aí tem um upside enorme, né? Para os eventos ficarem mais inteligentes. E aí não é só van, né? Não é só depender do transporte de A a B. Eu acho que vai ter realmente um legado. Mas nessa linha aqui, o Anderson pergunta, com vans e ônibus, como é que vocês vão lidar com a aglomeração? Acho que você já respondeu um pouco, né? Mas já respondeu que a gente está dentro do protocolo de segurança. Então você vai, talvez o Anderson não estava junto na sala, você vai espaçar melhor, você vai ter aquela... Tem ônibus hoje com capacidade até 50 lugares, né? A gente colocar 1/3 das pessoas, poltronas alternadas, né? Marcando como é que chama aquele filme? Como é que chama aquilo que separa o motorista do... a gente está chamando de Covid Shield Protection. Que chique. Mas não é. Tem que patentear. É um acrílico. É um acrílico que protege ali o motorista e o passageiro, né? Nos ônibus e nos micro-ônibus, já são veículos cabinados, né? Com uma porta que você fecha. Mas van, minivan e carro não existia. Então a gente está adaptando, né? A maioria das empresas está fazendo isso. Dá uma dica, já faz um logo, já faz um patente, CV, como é que é? CSP? Já usa como um selo de garantia da Shift. E o André... esse nome não fui nem eu que criei não, viu? Foi o pessoal de transporte, que a gente faz um trabalho aí num grupo paralelo e aí está discutindo qual que é o nome disso, não sei o quê, e tiveram boas ideias. Esse foi um dos nomes que saiu lá e não foi de autoria nossa, não. Eu até falei que ia patentear, né? Olha, eu acho que vou contrapor o que você coloca, Alexandre. Eu acho que as pessoas não vão ficar... o carro pode estar careca, o pneu careca, as pessoas podem não olhar. Mas para isso, nessa propaganda que é o Covid mundial, eu acho que isso não vai sair de moda tão rápido. Vai demorar um bom tempo. E isso, pelo menos hoje eu participei desse evento aí das Nações Unidas, empresas que se preocupam com a questão social, ambiental, de uma forma séria, genuína, vão sair dessa, que é essa questão do sistema B,
vão sair dessa crise muito fortes. Não sei se vão sair muito maiores, mas vão sair mais fortes. Sim. Mas o Andreas repetiu um pouco a pergunta. Aqui ele está falando do colapso de preços no período da pandemia, pós-pandemia. Na Europa, essa tendência já existe, pois muitas empresas que de alguma forma tentam se manter, têm veículos, tentam se manter de pé. Então, esse é o seu receio, né, Alexandre? Porque a gente já caia. viu isso agora, quando a prefeitura lá do ABC, acho que era Diadema, não lembro exatamente qual cidade, São Bernardo, proibiu a circulação dos ônibus coletivos lá, do transporte público. A gente teve essa sacada de contatar os clientes, fazer uma operação em massa para oferecer fretamento, né? Já que os veículos estariam parados. E realmente deu certo, a gente até conseguiu pegar algumas linhas, tal, e estão rodando até hoje. Mas a verdade é que a gente percebe cada vez mais, né? O pessoal começa a cotar, a gente passa um preço que seria o preço normal de mercado, passa 2, 3 dias, cancela. A gente teve linhas que foram canceladas, a gente teve linhas que foram só especulação, cotadas, e aí a gente fez um trabalho também com um grupo de transportes no mercado e estava todo mundo passando por isso. Só eu ou vocês também estão passando o dia inteiro fazendo orçamento de linha e perdendo? E assim, muitas vezes a gente acabava fazendo valores que era encaixe, para a gente era bom, mesmo que fosse baixo, e a gente perdia. Então isso já mostra que está tendo já um canibalismo, de Sabe o que vai complementando, Ale? O que vai piorar, talvez, essa tendência de baixa de preço é a desigualdade, né? A situação de cada empresa. Como a gente falou no começo, empresas que não têm carro, com empresas que o motorista é o dono de um veículo, empresas muito grandes, empresas médias, né? Cada uma tem seus custos, suas necessidades, e isso vai fazer a guerra ficar muito acirrada. A tendência é piorar, Oscar. Certo. Bom, vamos tentar terminar o evento aqui no auge. No auge. O Günther faz aqui uma questão interessante, como se preocupa com a higienização em supermercados, por exemplo, que é uma questão que já deveria ter há muitos anos, né? Se não tem vocês não veem que o âmago do momento é político? Aí é uma questão, eu acho que a política está fazendo parte num tempero, para mim, exagerado aqui no Brasil, uma pena, porque tudo está sendo levado para um lado político e as pessoas acabam perdendo um pouco o foco, né? Mas a pergunta está sendo colocada aqui, vocês querem comentar? Porque eu acho que você tem razão. Politizaram uma questão sanitária, né? Onde todo mundo devia estar remando para o mesmo lado, acabou criando uma confusão até na própria população, né? Fico em casa, não fico em casa, saio, não saio. Hoje de manhã eu estava lendo uma matéria que alguns países ali do Oriente, que estão inclusive acostumados com um viés mais autoritário, né? Quando o presidente falou não, ou enfim, o ditador, que seja, falou não, é para sair, o povo não saiu de casa. E aqui é uma questão diferente, né? Em São Paulo, estamos falando de 50% de isolamento. Então, enquanto isso acontecer, mais tempo vai durar. Mas, enfim, tem os dois lados da coisa. Mas eu acho que eu concordo que politizaram, sim, a questão, seja para qualquer um dos lados, né? Bom, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, antes de partir para os agradecimentos, queria entender aí como é que vocês estão dimensionando atividades, como é que vocês estão se mantendo vivos dentro da empresa. Vocês estão se encontrando fisicamente? Não, né? Estão todos em home office, só os motoristas que não dá para colocar em home office, né? Eles estão em stand-by. Como é que está a estrutura hoje, nesse momento? A gente está trabalhando, o pessoal está no home office, a gente tem 2 pessoas se revezando na shift, porque a gente não dá para fechar, tem telefones, plantões e tal, então
Um gestor todo dia vai para lá, se reveza com uma outra pessoa operacional que fica lá. O restante está todo mundo trabalhando em home office, a gente também, os motoristas também, tem a demanda atrás para a empresa, não tem a demanda, deixa em casa. Eu e o Renato ainda tem se encontrado, até por conta da 42 Labs, tal, mas pela Shift mesmo a gente tem resolvido tudo de casa mesmo. E está sendo uma boa experiência, né? Assim... Tá? Olha, está sendo muito gostoso, né? Mas quem tem filhos, né, pequenos, acho que bastante gente deve ter filho aí, né? Estou vendo o pessoal rir aqui. O Alexandre falou que 30% das pessoas da live aí queriam pagar para assistir de casa. São os casados. Os solteiros e os que têm filhos, com certeza iam preferir estar presencialmente, né? Eu comecei a achar nesse período até que a escola que eu pago para meu filho é barata, viu? Estou achando que a gente podia pagar mais caro. Mas brincadeira, né? Uma experiência para todo mundo, é a realidade, a gente vai se adaptando. Eu, particularmente, não gosto de fazer home office, eu gosto de viver a experiência do escritório. Eu chego cedo no escritório todo dia, né? Chegava. Então, eu prefiro viver o ambiente de escritório, me preparo. Aqui de manhã é uma bagunça em casa, mas, enfim, estamos trabalhando do jeito que dá. Tá bom. Alexandre e Renato, um prazer ter falado com vocês. Eu espero que a gente saia dessa mais rápido do que a gente está imaginando e que todos fiquem saudáveis, usando um bom juízo, acreditando no bom senso, mas que a gente consiga sair dessa com muitos mais upsides do que a gente não consegue imaginar. Eu espero que a gente se encontre fisicamente em breve e comemore aí os nossos resultados ainda e que a gente tenha pelo menos um bom desfecho aqui no Brasil, né? Muito bem. Então, agradeço a todos pela presença. A gente se encontra quarta-feira que vem aqui numa outra live. Vocês também estão convidados. E sexta-feira a gente vai fazer uma live sobre aluguel de carros de luxo e aí inclui também transporte executivo. A gente vai ter a participação do Carlos Dolabella, que é dono da First Class Rent a Car, lá de Miami. Vai falar um pouco do que é esse mercado, como é que está a Flórida. Nossa curiosidade é quando que a Flórida vai abrir, porque a gente não pode comparar Brasil com a Europa, a gente tem que comparar Brasil com a América, por algumas questões práticas de como funciona o país e como funciona também o sistema social. E para mim é importante saber quando que a Disney volta e como que ela volta, porque isso vai ser um termômetro importante. E para o Dolabella, que é um cara que montou a First Class há 30 anos, certamente vai ser interessante ouvir o lado dele de empreendedor. E aí vocês estão convidados também para essa live. Tá bom? Legal. Muito obrigado. Foi um prazer, bom bate-papo. Pessoal, obrigado pelo prestígio. E fiquem em casa, todos saudáveis, seguros. E vamos esperar que dias melhores virão. Tá bom. Obrigado, hein? Obrigado pela oportunidade. Gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.